poder para tudo. Mas Deus só vai abençoar o homem, quando você lê a Bíblia, todos que foram abençoados por Deus, Deus só abençoou os que tinham projeto. Os propósitos, que apresentaram os seus propósitos a Deus. Claro que todo propósito, o próprio Deus já coloca no coração do homem. Então a gente precisa ter projetos. Nós não devemos levar uma vida sem propósito, porque somos filhos de Deus. A pessoa, quando quer ser bem-sucedida na vida, ela deve pensar como Deus pensa, falar como Deus fala, agir como Deus age, e a vida dessa pessoa jamais será de derrota. E para isso as pessoas pensam, mas então tem que ler a Bíblia toda, né, ministro? Conhecer a Bíblia toda. Não. Deus deu um livre-arbítrio para nós, mas deu uma sabedoria tão grande para o homem, que às vezes muitas pessoas já me falaram, ministro, eu tenho um cachorrinho que o danadinho só falta falar. Mas de tão esperto e inteligente, o senhor fala com ele, ele entende tudo. Tudo bem, mas ele não é ser racional. O racional é só o homem, não tem outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é difícil você falar como Deus fala, pensar como Deus pensa e agir como Deus agiria. Não é difícil? Não. É simplesmente, não está ali o propósito, não está ali o projeto, não está ali a situação. É só você, como ser racional, pensar. Se Deus estivesse aqui, Deus iria falar o que eu vou falar agora? Deus iria falar. Então você fala. Não, Deus não iria falar jamais isso aqui, Deus não falaria. Então você não fala. Se Deus estivesse aqui, Ele iria pensar como eu estou pensando a respeito dessa situação, a respeito desse projeto. Deus iria pensar dessa maneira. Então você continua com aquele pensamento. Não, Deus não teria esse pensamento de maneira nenhuma. Então para de pensar quando? Naquela hora. Se Deus estivesse aqui, Ele iria agir como eu vou agir agora? A atitude que eu vou tomar agora? Deus tomaria essa atitude? Tomaria, então eu vou agir. Não, jamais Deus teria uma atitude dessa. Então, morreu a minha vontade, não está mais aqui, não vou fazer o que eu estava planejado para falar. Pronto, os planos e os propósitos da vida da pessoa vai dar certo. Aí, tudo que você pôr no papel e planejar, que eu espero que você tenha tido bons propósitos para este ano, já tenha feito aí os seus planejamentos, e claro, né, nós que estamos aqui e que somos ser racional, não precisa conhecer a Bíblia para fazer isso que eu falei. E outra coisa, ninguém vai fazer um pedido para Deus, ninguém vai passar um projeto e apresentar a Deus, pedir para Deus abençoar aquele projeto, se esse projeto não tiver de acordo com a palavra. A pessoa mais que não entende nada da Bíblia, a pessoa mais, vamos dizer, chuco na vida, ele sabe que isso vai ser perca de tempo. A pessoa fazer um propósito, um planejamento, chegar diante de Deus e dizer Deus abençoa. Se ela já tem consciência que aquilo está reprovado pela palavra. Vamos dar um exemplo? O jovenzinho, o Léo olhou, né? Vamos pegar o Léo aqui. O Léo olhou lá para a Mariazinha e ele gostou, falou, oxa, Mariazinha é de Deus, eu também sou de Deus e tal. Aí trocou uma mensagem com a Mariazinha, você vai no culto das 8? Vou. Então tá bom, a gente se encontra lá. Aí bateu um papo, conversou. Aí o Léo falou, vamos orar junto? Quem sabe dá certo para nós, vamos fazer, orar para a gente ver. Depois a gente fala com o pai, com a mãe, com o pastor, né? Então você... Vamos pôr em oração, você topa? Topa. Então eu vou falar com o pastor, vou falar com a mãe, com o pai, e tudo bem. Foi orando, bacana. Às vezes até houve um pouquinho mais, os dois até começaram, mas de repente, como é jovenzinho, quantos anos que o Léo tem? Um belo dia, a família do Léo fala assim, nós vamos tudo para os Estados Unidos hoje. Como é que o Léo vai ficar aqui com 17 anos? O Léo não tem ainda vida própria. Quem está entendendo o que eu estou falando? Dá para ficar na casa da avó? Não dá. Do tio não tem como. Ficar lá com o pastor? Muito menos. Então o Léo vai ter que ir. E o Léo vai. Daqui a pouco perdeu o contato e tal, aquela coisa e tal. Aí de repente foi para lá e um dia o Léo volta. E o Léo volta com a esperança de encontrar quem? A Mariazinha, a irmã já pegou a encontrar a Mariazinha. Só que quando ele vai lá, era o plano dele, era o propósito. Só que de repente... Léo, a Mariazinha casou.
Inclusive, agora já tem até um filho. E o Léo fala assim, eu não quero saber, mas eu vou casar ainda com a Mariazinha. E eu vou orar a Deus e Deus vai realizar esse meu plano. Não vai. Porque o Léo está querendo matar o marido da Mariazinha. Quem está entendendo, diga amém. Torcendo para o homem morrer. É só um teatro, né, Léo? Léo não vai fazer. O melhor que o Léo faz, eu nem vou falar isso com Deus. Está fora, Deus vai preparar agora. Deus tem outra Aninha, Deus tem outra e tal. E se ele fizer a vontade de Deus, Deus vai abençoar. Então Deus não abençoa propósitos que estão fora da palavra. Mas Deus dá liberdade, porque Deus não fez nada, irmão. E tudo que Deus fez tem um projeto. A mensagem, tudo isso eu recapitulei um pouquinho do domingo passado. Mas agora nós vamos avançar. Que todos os projetos de Deus para se tornar realidade foi através da palavra. Isso está em Gênesis. Vamos lá, você vai entender melhor. Quando Deus planejou e foi criar o mundo, para criar o homem, tudo projetado. Aqui só não enxerga e não entende isso quem não quer. Que claramente a Bíblia deixa claro que Deus projetou tudo isso que nós estamos vendo. E uma hora chegou a hora de tornar realidade. E o que fez, assim, para a gente entender? A coisa sair do papel e acontecer. O projeto de Deus. Você vai ver agora aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Se diz que Deus criou, então quer dizer que Deus projetou. Isso era um propósito de Deus, né? Então, se criou, se tomou o formato, é porque a coisa tornou uma realidade. Só que tinha um detalhe. Quando era propósito, quando era projeto, olha como que era a terra que Deus criou. A terra era sem forma e o quê? Vazia. Mas tinha uma coisa importante. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o que te acontecia? O Espírito de Deus movia sobre as águas. Diga, o Espírito de Deus movia sobre as águas. Então veja bem que mesmo tudo isso que a gente vê era sem forma e vazio. Assim é o meu projeto. Olha um pouquinho para mim. Assim é o seu sonho. Você olha para ele no papel, está sem forma e vazio. Mas o que é importante? O importante é quando você olhar para os seus sonhos, para os seus projetos, é perceber isso. Perceber o que, pastor? Se o Espírito de Deus está movendo sobre as águas. E o que é o Espírito de Deus movendo sobre as águas? É o que? A palavra dando direção. É a palavra de Deus confirmando ali. E aí o que foi que aconteceu? Olha lá o poder da palavra. E disse Deus. O que Deus disse? Haja luz. E quando Deus disse haja luz, houve luz. Diga graças a Deus. Então Deus disse o quê? Haja luz. Deus usou o quê? A palavra. Uma coisa muito importante aqui. Duas coisas, melhor dizendo. Que luz, lá o Salmo diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, luz é a palavra. Tudo que é criado na luz vai durar para sempre. Com o poder da palavra que Deus pôs. Por isso que diz que a palavra tem poder. A Bíblia diz isso, é verdade. Pode observar, quando Deus diz, forme o sol, aonde foi que você ouviu dizer assim, que já teve 3 sol? Porque o primeiro apodreceu, o segundo enferrujou, aí precisou ter um novo sol. Você já ouviu isso? Não. Desde quando o sol foi criado, até hoje o sol está aí. O sol foi criado pelo poder? Irmão, pega essa aí, ó. Quando o seu projeto se tornar realidade, use o poder da luz. Não tenha nenhum projeto nas trevas, na escuridão. Ah, mas isso não pode falar. Ah, isso, mas não sei o quê. Ah, isso tem que ser por baixo do pano. Ah, isso tem que ser dessa maneira. Ah, isso precisa de um jeitinho. Ah, isso precisa... Não é mentira. Isso aí é só uma forcinha de expressão. Estou fora. Porque tudo que é meu vai ser debaixo da luz. Não vai ter nada fora da luz. Não vai ter nada fora da
E segundo, você tem que profetizar sobre os seus propósitos. Você não está firme com Deus? Você não está ligadinho com Deus? Por que Deus não pode realizar? Que força é essa desse demônio para dizer que o seu projeto não vai realizar? Que macumba pesada é essa que vai impedir o seu projeto de vir agora para a realidade? Não, não tem esse poder não. Você não está na palavra? Se você está na palavra, começa a profetizar com a mente, com o coração e começa a dizer, e aquilo que você for falando, porque muita coisa vai vir. As trevas vão militar. Você é doido? Comprar uma casa com esse salário que você tem, na vida financeira que você está, não vai conseguir. O quê? Você vai ter saúde? Não. Dê graça de você viver mais uns aninhos aí, porque dessa doença você vai morrer. Você não vai sair dela. Não, seu casamento não tem mais jeito. Então, você tem que profetizar contrário dos homens. Você tem que falar como Deus fala. Não, você está enganado. Você está falando isso por causa da situação? Fique tranquilo, meu Deus é Deus do ouro e da prata. E Ele já pôs sobre mim, que eu estou firme com Ele. Você vai ver, Deus tem poder para tirar o homem do montouro e colocar, já que a prosperidade, as ferramentas de Deus vão chegar para mim. Você está enganado, você está baseado, achando que eu não vou sobreviver, você está achando que essa doença é para a morte, só porque a ciência diz que não tem cura, você está enganado. Eu sirvo um Deus que para Ele nada é impossível. E vai profetizando, não olha para o que os homens estão falando, vai se tornar realidade. E quando aquele seu projeto se tornar realidade, guarde isso, vai ser igual o sol que Deus criou, vai ser para sempre. Vai durar para sempre, vai passar de geração em geração. Só vai enriquecer e não vai acrescentar dores. Guarda essa palavra, Deus está falando, mas você tem que ter um projeto, você tem que ter uma aliança com Deus. Bom, aí você vai no Jó 22, eu estou dando uma reforçada, que eu também falei dele, isso é importante, o Espírito Santo ardeu no meu coração para repetir. Aliás, diga-se de passagem, por esses dias, final de ano até agora, aqui na igreja, né, Deus está usando muito ministro no livro de Jó. E é uma coisa importante para lembrar a igreja, que às vezes a pessoa fala assim, o pastor da igreja não prega Miqueias, o pastor da igreja não prega Ageu, eu queria tanto que ele estudasse o livro de Atos e pregasse para a gente. Não, você está errado, nunca mais fala isso. Você tem que consagrar e dizer, eu quero que o pastor pregue a palavra que o Espírito Santo quer que eu ouça. Você vê? E aí, de repente, quando você menos imagina, está lá o pastor como no Jó. Oh, glória a Deus, parece que Deus ouviu a minha oração, pedi tanto para Deus, para o pastor pregar Jó, agora ele está pregando errado, você está errado. Não precisava você ter orado, que era a boca de Deus que iria falar para aquela hora. Então, ali na vida do Jó, o Espírito Santo falou uma coisa muito importante, que nós temos que crer num Deus vivo. Quem crê num Deus vivo? Se você crê num Deus vivo, a palavra para você não é letra. A palavra para você não é uma historinha da Branca de Neve. A palavra para você é viva. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje e será eternamente. Então não é questão de Jó, não é questão, por exemplo, de Pedro, de Paulo. Não é questão. É que aí quando fala Jó, significa que o Jó falou, ele não teria condição nenhuma de falar aquilo. Mas ele falou como boca de quem? De Deus, e até hoje o Jó não existe mais, mas a palavra está viva aí, e até hoje ela muda, ela faz as pessoas entender que os projetos e planos podem se tornar uma realidade, quando ele apresenta diante de Deus. E o que o Jó falou, que eu preciso ouvir, e você também, diz assim a Bíblia, determinando quem? Não escutei, determinando quem? Tu. Quem entende que tu é uma coisa muito com você, embora fale com o coletivo, mas o tu é muito individual. E o que Deus manda a gente fazer diante de um projeto? Determinar. Mas você já ouviu isso? Não, esse negócio de determinar é coisa do missionário R.R. Soares. Esse negócio de determinar é para o povo da graça. Não é para todo mundo, é eles lá que têm essa visão de determinação, de não sei o quê. Não é visão do missionário nem da igreja da graça, é visão da palavra
de Deus, que o católico tinha que aprender para os projetos dele ser realizados. O povo da graça, o povo da universal, o povo da batista. Isso não é doutrina bíblica, isso é Bíblia. Isso não é uma doutrina humana, desculpe, isso é uma doutrina da palavra. Só cego é que não enxerga lá. Determinando quem? Tu. E Deus manda você determinar lá, determinando tu algum negócio. Por que Deus disse algum? Porque os negócios nem sempre batem. Às vezes o negócio de um é casar, o negócio de outro é saúde, é cura, o negócio de outro é comprar, o negócio de outro é vender. Quem está entendendo, diga amém. Mas há um só negócio que todo mundo deveria interessar, que é a nossa salvação. Mas, ministro, negócio, salvação, é um negócio. Só que às vezes nós estamos dentro da igreja, mas o mundo não saiu de nós. Então a gente está dentro da igreja, e quando vê escrito na Bíblia negócio, ou quando o pastor fala de negócio, a pessoa ainda está presa no mundo, aí o negócio lá no mundo, tudo que fala de negócio no mundo, logo as pessoas olham para a minha mão e levanta a cabeça. Logo a coisa já envolve o quê? Dinheiro. No espiritual não. Aonde é que está escrito que salvação envolve dinheiro? Não tem. Mas é um negócio, quem está entendendo, diga amém, que Deus propôs para o homem. Mas o homem às vezes não é determinado. Por quê? Porque o homem fica no pecado e tem assim algumas regras. Todo negócio, para bater o martelo e ser concluído, como já dizia lá o Russomano, tem que ser bom para todas a parte. Quem já viu o tal do Russomano? Ele vai lá e os negócios estão emperrados e tal, ele entra com o Código do Consumidor e vai, aí no final ele fala, está bom para ambas as partes? Aqui e agora, não é isso? Então, quer dizer, o negócio fechou. De Deus é que está bom para todas as partes, está na regra de Deus, está na direção, isso é determinar. Então, e outra coisa, quem tem que determinar o negócio somos nós, salvação é individual, por isso que é tu. Mas se a gente abrir bem para entender, a prosperidade também é individual. Nós todos queremos prosperar. Nunca mais você diga isso, você não sabe se o outro quer. Eu já vi até pessoas que nem gostam que o pastor fale de prosperidade na igreja, que por ele nem reunião para abençoar a vida financeira e profissional tem. Tem gente que acha que isso é uma heresia tremenda. Ainda joga a pedra e diz, os teólogos da prosperidade. Quem já viu alguém falar isso? Mas na verdade, esse povo é pseudo-apologético. Por quê? Porque a pessoa está só na letra. Não, ninguém está obrigando, nem Deus obrigou, a gente vai obrigar. Então eu comecei a entender uma coisa, que projetos é bem individual. A Bíblia está dizendo isso. Prosperidade é individual. Saúde é individual. Isso, cura é. Porque não tem gente assim que você fala, vamos no médico, eu vou te ajudar, eu pago o médico, você está precisando, eu vou lá com você. Mas a pessoa fala o quê? Deixa eu aqui no meu canto, eu não vou nada não, não preciso pagar não. Se tiver que ser curado, eu vou. Se não tiver, eu morro aqui mesmo. Se tiver que Deus querer que eu morra, eu morro. Não tem gente assim? Sim ou não? E adianta você amarrar ele na cadeira, na camisa de força? Não, mas é meu pai, eu vou levar ele, nem que seja amarrado, eu vou levar ele. Tá bom, você leva, o médico dá o remédio, atende, mas responda para mim, vai ter bom resultado? Hein, pessoal, vai ter bom resultado? Diga assim, não vai, pastor. Não vai, quem crê que não vai? Não vai. Diferente se a pessoa fala, obrigado, eu quero, eu vou, estou precisando mesmo. E chega lá de coração aberto, pronto, a coisa vai dar certo. Então, meus irmãos, olha lá, determinando tu algum negócio. Bom, aí terminou a parte de Deus, entra a nossa. Deus vai preparar a ferramenta, nunca pergunta para Deus, Noé não perguntou para Deus, mas de onde que vai vir madeira? Esse é o nosso erro. A gente faz pergunta que entristece a Deus. Depois que ele já falou, eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que criei o céu e a terra. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te abençoo. E a pessoa ainda vai perguntar, cadê a madeira? Cadê o prego? Não. Aí a gente só tem que fazer uma coisa, ficar firme lá. O que é ficar firme? Você vai desistir? Não vou. Mas você devia parar. Não vou parar. A tentação é grande para perguntar para Deus, mas e o prego? De onde virá? Ficar firme. Aí você vai começar a ver que muita gente que torceu para o seu projeto dar errado.
que muita gente trabalhou contra o seu projeto, mas porque você ficou tão firme com Deus, que Deus vai ter por até quem era contra a favor. Quem já viu isso, pessoal? Deus vai fazer até que o ímpio venha fazer o quê? Que era contra. Agora vai vir o quê? Patrocinar ali o seu projeto. Porque Deus está no negócio. E aí diz a Bíblia, a luz de novo aí, ó. Lembra lá? Deus criou na luz. A luz brilhará no seu caminho. Pronto, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem inveja, larga a mão de pensar nisso. Só fica firme com Deus e determina. A luz vai brilhar no seu caminho. O que é a luz brilhar no caminho? É o quê? É o projeto saindo do papel e se tornando realidade. E as pessoas aplaudindo a glória de Deus sobre a tua vida. Vamos aplaudir o Senhor aí. Aí você vai falar na TV, no rádio, quem está entendendo, diga amém. E se é na luz e brilhou, até pessoas que não gostavam de você, você vai abençoar ela. Jamais você vai ser aquela pessoa, agora nós vamos ver quantas letras, com quanto pau faz a canoa. Já viu alguém dizer isso? Agora eu peguei a caneta, agora eu estou aqui na posição. Vamos ver agora, cadê? Não, pelo contrário, aí é que você vai abençoar. Não saia do brilho de Deus, Deus tem a bênção. Mas Deus está esperando o homem se projetar, você não projeta. Você não chega diante de Deus, você não chega no altar. E quando chegamos, não somos igual Noé. Chegamos no altar, mas a dúvida já toma conta. Por exemplo, quarta-feira aqui, começou uma grande campanha na igreja. A campanha aliás, quarta-feira é o meu pensamento, principalmente do dilúvio que nós estamos vendo lá fora. Irmão, responde para mim, o que foi que salvou a família o que foi que salvou Noé e a família dele daquele dilúvio? Foi Deus, e porque eles estavam dentro. Você sabia que tem muita gente de Deus que não vem mais na quarta-feira na igreja? Antes ele lutava pela família, ele batalhava pela família. E se é você, põe um pouquinho para pensar. Sua família antes era muito melhor. Não é que o barco não balançava, balançava. Não é que não era difícil, era. Mas o dilúvio não matava. O dilúvio não destruía. Você tem que começar a pensar nisso. Nós estamos aí na grande campanha da família na arca de Deus, para buscar salvação. Depois, se Deus quiser curar, Ele cura, porque Ele cura, Ele libera. Mas o alvo número 1 nosso vai dizer, Jesus, salva a minha família, os tempos estão chegando. E a minha família não pode ficar no dilúvio. E se algum deles estão, Deus vai guardar na arca. Aí eu comecei a dar uma palavra, e vou fazer um estudo lá na quarta-feira, que muita gente de Deus, não é que ele não é de Deus. O Jó, lá em Jó 1, diz que o Jó era sincero, quem lembra? Reto, íntegro e temia a Deus. Quem crê que o Jó era um grande homem de Deus? Mas o Jó se viu em maus bocados. Família do Jó balançou tudo. E a Bíblia diz que aquilo não era para acontecer. Mas como é que não era, ministro? Se Deus falou, o inimigo falou lá, e Deus falou, não, você pode tocar, só não toca na vida dele. Mas eu aprendi uma coisa, que se o Jó não tivesse dado lugar para o diabo, se o Jó tivesse ficado firme, se o Jó não entrasse do inimigo, o diabo não ia poder fazer nada. Tanto é que quem falou isso foi o próprio Jó, que o Jó começou a dizer, que o povo começou, não, Deus foi mal para o Jó, Deus deixou o diabo pegar o Jó. Não, o próprio Jó disse, não pessoal, vocês estão errados. E se alguém até hoje pensa assim, está errado. Porque o Jó disse assim, olha, na verdade, o que eu temi, o que eu deixei, onde eu dei lugar, o medo que eu deixei me dominar, foi que trouxe tudo isso para a minha vida. E eu só sofri, sossego não tive e tive muita perturbação. Tem muita gente, irmão, que se os dias terminassem hoje para o inferno, ele não ia. Mas ele levou uma vida na terra de muita perturbação. Muita coisa ruim na família acontecendo e não era para acontecer. Aí eu estou dando a mensagem, não dá lugar ao diabo, não deixa o espírito do medo pegar, porque o espírito do medo é a porta aberta para o fracasso. Você vê que o Noé já não teve o que o Jó teve, o Noé já ficou firme. Noé, a coisa balançou para o lado dele, mas ele não deixou o medo dominar ele.
Então, voltando aqui para a palavra de Deus, nós vamos no Provérbios 16, amém? Então, Deus está dizendo, nós precisamos ter projeto, Deus está te incentivando a ter projeto. Pelo contrário, a Bíblia está confirmando que Deus abençoa quem tem planos, projetos, mas tem uma coisa, que você tem que ficar atento, quando se torna presença de Deus, autorização de Deus, legalidade de Deus e para Deus estar no negócio. Então não adianta só ter projeto e estar de acordo com a palavra. Provérbios 16:1 diz assim, do homem, então quer dizer que não é dos animais, é do homem, essa bênção é para o homem. Homem, mulher, para mim e para você. Olha lá Deus incentivando, ó. Do homem são as preparações da onde? Do coração. Aí está dizendo que do homem, que o homem projeta, que o homem deve ter o quê? Projetos, preparação, quer dizer, alguém que projetou algo, se preparou. Deus não é contra. Olha lá, dos homens são a preparação do coração. Agora é que vai pegar. Mas é do Senhor a resposta da boca. Em outras coisas, que eu não vou só recapitular, que eu falei domingo passado, que lá na Bíblia está escrito que tudo é lícito, mas vai ter coisas para quem é de Deus que não convém. Lícito por quê? Está de acordo com a palavra, não está contra a palavra, já não é mais aquele caso que a moça casou, agora ela não casou, ela também está solteira, voltou no Léo aqui de novo. Ai, cheguei dos Estados Unidos, não casou? Não, está solteira, tá, oh glória a Deus, é com ela mesmo que eu vou casar, ah Deus bom. Aí quando o Léo vai até o altar de Deus e buscar, pode vir que a resposta da boca seja, Léo, não é a Mariazinha, não é, o Léo vai ficar tristinho, meio assim, não é a Mariazinha, é a mesma coisa. Eu vou morar naquela casa, é lá que eu vou morar, mas peraí, lá tem placa de vendas? Alguém daquela família disse que aquela casa é para vender? Não falou, mas é meu plano, eu vou morar lá. Não. E ainda que tivesse uma placa de vendas, e ainda que fosse vender, Deus está legalizado, querem vender, eu tenho dinheiro, o propósito, mas confirma, eu quero a resposta da onde? Da sua boca. E lá no livro de Eclesiastes, eu mostrava domingo, como é que Deus responde? Deus responde na alegria do coração. O missionário R.R. Soares conta uma coisa muito importante, que na Avenida São João, quando a gente foi comprar lá, onde é o cinema lá, quando foi comprado, antes de comprar, apresentaram para a igreja um outro local. E o pastor Jaime viu, gostou, alguns da igreja gostou, a esposa do missionário então ficou alegre com o local, e o missionário ia chegar de viagem, precisava preparar, segurar um pouquinho. E missionário, arrumamos o lugar, o senhor vai gostar e tal, lá, o missionário, vamos orar, oramos, chegou, o missionário entrou. Quando o missionário fez a oração, ele conta que o coração, todo mundo ficou alegre, e o coração dele ficou triste. O coração dele ficou pequenininho. Aí ele lembrou, determinando tu. O pastor da igreja, com todo respeito, não é a esposa do missionário, não era o pastor que decide na igreja que Deus colocou era quem? O missionário. O pessoal meio triste, a mulher também, o homem estava esperando, vai fechar o negócio. Muito obrigado, nós não vamos ficar com esse lugar, já estou decidido, muito obrigado. O missionário foi, voltou todo mundo atrás do missionário, de que jeito? O pastor Jaime conta isso. Meu Deus do céu, não é tal, mas vamos orar, Deus vai, minha missionária, não vamos falar mais desse assunto. Ou vocês não conhecem a palavra? Deus não alegrou meu coração. Essa alegria não é uma alegria assim de quem contou uma piada e a pessoa... Você acabou de sorrir, mas daqui a pouco voltou. Não, é uma coisa que o homem não explica. Quem está ligado com Deus, o Espírito Santo. E não tem como explicar. Quando fecha o coração ou quando alegra. Mas a presença de Deus está ali. Resumindo, não demorou muito, veio da São João. Aí foi até mais em conta, fechou o missionário, ainda perdi uns lá, que na hora ainda falei, devia falar da escritura, falei, mas já que fechou, vamos fazer. Até eu hoje, missionário, falei, até isso eu tenho que pedir perdão a Deus, que eu ainda podia melhorar lá na hora, mas fechou. E o outro que era tão bom que ia fazer um tremendo elefante branco, que a igreja ia ter sérios problemas depois, e tudo que fez lá não foi para frente.
Você tem que falar isso com Deus. Dos homens são a preparação do coração. Eu sei que você quer muito. Quem é que não quer? Você quer. Mas não se esqueça, antes de você querer qualquer coisa, casar com a Mariazinha, a mansão, o carro, eu não sei o que, a viagem dos sonhos. Não se esqueça, você entregou a sua vida para Jesus, é Ele que comanda. Se Deus está no comando da sua vida, não pergunte para Ele o porquê das coisas que estão acontecendo. Ele está trilhando, Ele está guardando, Ele tem o melhor para você. Fica com a resposta de Deus e o projeto vai dar certo. Não é que você vira casaca, não, que mudou. Mas você mudou, estava tão certo. Mas Deus tocou no meu coração. Não ceda às pressões, nem do diabo e nem de quem o diabo usa. Aonde Deus já falou, acabou, parou, terminou, chega. E você vai realizar o seu sonho. Bom, para terminar, aí tudo bem, confirmou, está no plano. Quem entendeu a mensagem até aqui? Diga glória a Deus, mas ainda tem algo mais. E como é que Deus faz a coisa sair do papel? Como é que a palavra que sai da nossa boca, ela cria poder? Porque agora você vai sair daqui, então você sabe que você vai ter que tomar atitude, só ficar olhando para o céu, esperando um homem mágico chegar, uma fórmula mágica chegar e entregar o seu sonho. Isso não vai acontecer. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Mas como é que a gente vai fazer? Como que nós devemos começar a nossa parte? Como que nós devemos começar? Às vezes começamos errado. Lá em Josué mostra que se começar, se você agora é você, agora não é Deus, agora é você. Se as suas atitudes começar por aí, o seu projeto não vai ficar na beira do caminho. Amém? E ele vai se realizar. É Josué, capítulo 3, versículo 5. Aí eu trago aqui. Quem crê que dia 21 é um grande projeto de Deus para Mogi? Quem crê? Quem crê? Amém? Você crê nisso? E esse projeto é de Deus, acredite nisso. Porque tem um fundo de salvar as almas, buscar, fazer, e Deus vai fazer. Mas quem crê que até o dia 21 o pastor não pode ficar aqui de braço cruzado? Quem crê? Nós não podemos esperar, vai acontecer, missionário está entrando aí. Não, por isso que tem um tempo, que é o tempo do projeto sair do... Vai ter que ter muita coisa para esse dia. Tem ou não tem? Sim ou não? Vai ter que se organizar muito. É um grande projeto. Não é uma coisa pequena. Não é uma coisa que acontece toda hora e todo dia. É um grande projeto de Deus para as maravilhas acontecer. O que o missionário falou? Já está determinado. Não é a noite do trigo, não é a noite do arroz, não é a noite do feijão. Deus mandou o missionário dizer que em Mogi das Cruzes vai ser a noite do quê? Você não pode esquecer a voz do profeta. Se você esquece a palavra que o profeta manda para você, dá tudo errado. Não esqueça. Ele falou lá o quê? Vai ser a noite das maravilhas de Deus. Então nós temos que preparar. Está tudo preparado, né? Será que esse som que eu estou usando vai dar? Não, ministro, não dá, porque vai envolver rádio, vai envolver TV, vai mais pessoas, tem banda, tem isso, tem aquilo. Então, então nós vamos ter que projetar, vamos ter que preparar para o som. Né? Por exemplo, energias, agora mesmo o engenheiro falou para mim, pastor, tem que pôr um gerador de stand-by. Aliás, se alguém souber, quem mexe com gerador, pode nos ajudar e nos ajuda. Mas que ele falou, vai ter que ter de stand-by, porque como vai envolver muita energia, a energia pode o quê? Cair. Aí entra o gerador, né? Que vai estar ali para manter tudo. Então, tudo isso é um projeto. Ministro, e como é que faz para ir? Aí alguém fala, tem que pedir isso aqui, tem que ver onde está. Não, primeira coisa que tem que fazer, esse é no caso, né? No caso aqui o ministro cuida, aqui nós cuidamos de almas. Aqui envolve esse projeto de Deus. Eu não sei, de repente se é um professor, de repente se é um engenheiro, se é um industrial, se é uma pessoa que tem um sonho. Aí os suas ferramentas, os recursos que você vai precisar, melhor dizendo, as suas atitudes que vai ter que ser tomada, talvez não seja igual a minha. Mas numa coisa, o princípio dela, tanto faz ser para reunião, para ganhar almas, como algo que é para abrir uma empresa, como algo que é uma causa na justiça, como algo que é uma viagem. O princípio não pode ser mudado.
o princípio tem que ser igual. E está escrito aí, ó, e disse Josué. Quem era Josué? Um profeta de Deus. E disse Josué, que até hoje serve, também, o que ele disse também? Para o povo de Deus, lá. Disse também ao povo, santificai-vos hoje. Eu gosto da tradução que fala isso, essa não tem. Mas tem uma tradução que diz, disse também ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã, o que está escrito aí? Amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Vamos aplaudir o Senhor. Se você está ligado, não está dormindo, você entendeu. Os seus projetos, a sua parte, a primeira coisa que você tem que fazer, não é ir lá falar com o gerente, não é ir lá falar com quem vai comprar, não é ir lá falar com o homem do extintor, não é o ministro ir lá falar onde está o som, isso vai fazer parte das minhas atitudes. Mas uma coisa vai ser importante, o princípio de tudo, nós temos que nos santificar. Se santifica, que amanhã Deus fará maravilhas. O recurso vai vir. Como eu disse, até quem era contra vai passar a ser a favor. Pastor, mas não vai dar certo, é loucura. Porque isso e isso. Não, fique em paz, Deus está no negócio, vai abençoar. E Deus diz que vai ser uma maravilha, vai ser uma maravilha. A sua cura vai ser uma maravilha, porque ela é projeto de Deus. Se você projetar ela em Deus, a sua saúde vai ser perfeita. Maravilhas de Deus. O seu casamento, a sua vida financeira. E não se esqueça de onde eu comecei. Tira o pensamento. Não pergunte para Deus aonde está a madeira. Não dê ouvido para quem vai chegar. Tá bom, mas cadê o dinheiro para pôr o som? Tá bom, mas cadê o dinheiro do gerador? Não ouça essas vozes. Porque se eles estão dizendo para você que isso vai ser mas nada é impossível para Deus. Fica firme, a luz vai brilhar no seu caminho. Vamos aplaudir o nosso Deus. Eu nunca vi projeto que Deus está no meio frustrar. Não vai frustrar. Deus não vai nos enganar.